Fala pessoal, olha quem está aqui com vocês. Sou eu, o professor Sebastião Dias, e hoje estou aqui para estudarmos os elementos do texto narrativo. Isso mesmo, na aula de hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre os elementos do texto narrativo, os elementos que constituem o texto narrativo, desde personagem, tempo, espaço, o narrador, por aí vai, tá certo? Então, na aula de hoje, vamos falar sobre o texto narrativo. Vamos lá! Pois bem, pessoal, vejam só. Nesta aula, vocês irão compreender um pouco mais sobre as características dos elementos constituintes do texto narrativo. O que é isso, professor? Os elementos que compõem o texto narrativo. Então, toda narração ela vai ter os seus elementos próprios, vai ter os elementos que caracterizam esse tipo de narração. Então, o texto narrativo, ele é caracterizado por alguns elementos, que é esse o propósito do nosso estudo de hoje. A nossa aula de hoje nós iremos dividi-la em alguns vídeos para que você compreenda melhor esses elementos do texto. Então vamos lá, sem muita enrolação, aprender cada um deles. Então vejam só, quando nós falamos em um texto narrativo, nós estamos falando naquela narração que muitas vezes nos remete a emoções, a lembranças, a um envolvimento maior dentro da história. Então é preciso que a pessoa que vai escrever o texto ela possa empregar dentro da sua produção esses elementos. Então vamos aqui começar por partes. Primeira parte, quando você vai estudar, quando você vai ler uma narração, é importante que você consiga identificar dentro do texto narrativo esses elementos. Primeiro, personagens. Personagem é um elemento constituinte do texto narrativo. Então é importantíssimo que você tem essa habilidade de compreender, de identificar os personagens dentro de uma história. É muito fácil aí, não é difícil. Agora, dentro dessa parte nossa, nós temos dois principais tipos de personagens que são caracterizados dentro do texto narrativo. Quais são os dois? São os... Vamos lá. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Quais são? Protagonista e antagonista, certo? Dentro de um texto, os personagens nós temos o protagonista e o antagonista. Geralmente, o protagonista é quem? É aquele que nós dizemos que é o do bem, que é o herói da história. E o antagonista é aquele que nós falamos que geralmente é o do mal, é o vilão da história. Recapitulando. Quando nós falamos em personagens, nós temos o protagonista, o herói, e nós temos o antagonista, o vilão. Geralmente é assim dentro das histórias. Tem aquele que quer fazer o mal ao herói, e o herói é aquele que quer defender, e por aí vai. Então aí são os tipos de personagens que nós encontramos dentro de um texto narrativo. Geralmente é construído assim, vai depender do que o autor ele quer escrever. Ainda dando continuidade a esses elementos, nós temos o tempo. Certo? E o que é o tempo, professor, dentro da história? É quando aconteceu a história. Veja que anteriormente, o primeiro que eu falei foram os personagens. É quem participa da história. No tempo é quando aconteceu a história. É fácil. Dentro dessa caracterização do tempo, você vai identificar dois tipos de tempo dentro da história, que é o tempo cronológico e o tempo psicológico. O que é o tempo cronológico? É aquele que está exposto dentro do texto. Dia, mês, ano, tem datas. É muito fácil de você compreender. Por exemplo, no ano de 1930 aconteceu tal coisa. Então veja que 1930 está expresso dentro do texto. Ontem aconteceu isso, tal e tal. Terça-feira à noite aconteceu isso. Sexta-feira, o mês de abril do ano passado. Então veja que isso aí é um tempo cronológico. Você identifica isso aí facilmente dentro do texto. Já o tempo psicológico é aquele que é apenas expressado lembranças, emoções do autor, do personagem do texto.
certo? Não vem identificando realmente dentro do texto uma data exata, um tempo exato, um mês ou um ano. Vem apenas aquela recordação. Aí é quando o tempo ele não é identificado. Vamos dizer que eu passe aí para vocês uma questão perguntando para vocês o tempo, e aí você vai dizer que é um tempo indeterminado, não foi identificado o tempo. Então, geralmente é quando o autor ele opta por colocar apenas um produto de uma expressão de lembrança, uma expressão emocional, é aquele produto interior da personagem, beleza? O tempo, nós temos o cronológico, que é aquele que indica quando aconteceu exatamente, mês, dia, hora, ano, tal, pode vir um desses elementos, e o psicológico, que é apenas remetido às recordações, à lembrança, ao estado emocional da personagem, ok? Vamos para outro elemento desse, que é o espaço. O espaço é onde acontece a história, onde acontecem os fatos da história. Isso aí nós chamamos de espaço. Então vamos lá. Primeiro, o personagem, quem participa. Segundo, o tempo, quando aconteceu. E o terceiro, o espaço, onde aconteceu a história. Aí é tranquilo demais. Aí nós também temos o narrador da história. O narrador é quem narra a história. Você tem que identificar uma coisa. Não há um texto narrativo sem um narrador. Isso é óbvio. Não tem como haver um texto narrativo sem um narrador. Vamos deixar um vídeo apenas para falar sobre narrador. Os tipos de narrador que existem. Isso aí vai para o próximo vídeo. E por último nós temos o enredo. O enredo são todas as ações que acontecem dentro da história. É como os fatos eles são organizados dentro da história. Para poder formar essa história eu preciso ter uma organização, uma sequência de fatos. Isso aí é o que eu chamo de enredo. Enredo é aquela história que realmente eu estou contando, sobre o que eu estou contando. E aí eu faço uma organização de sequências para que essa história ela seja contada. Como começou, como foi que ela se desenvolveu, como foi que ela terminou. Isso aí é o que eu digo que é o enredo. Dentro do enredo também nós temos uma divisão, que vai ficar para um outro vídeo também. Nós teremos 2 vídeos específicos fora esse, que vai ser o do tipo de narrador e o do enredo. Beleza? Só para recapitular aqui um pouco, o texto narrativo ele tem esses elementos: personagem, quem participa, tempo, quando aconteceu a história, espaço, que é o local onde acontece a história, narrador, que é quem narra, e o enredo, como é que a história ela é organizada. Então é simplesmente isso. Estudar os elementos do texto narrativo é apenas focar nesses detalhes, beleza? Aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos falar sobre os tipos de narradores, tá bom? Vamos acompanhar lá os tipos de narrador, quem é o narrador observador e tal. A gente se vê lá. Tchau!